Olá, Pedrina, Boa noite! tudo bem? Tudo bem, e você? Viu? Deu certinho aí, ó. Estamos ficando fera nesse negócio de tecnologia, hein? Pois é, só o meu tripé aqui que não funcionou, né? E vamos ver se a gente consegue fazer a transmissão aqui sem o tripé, né? Tá dando Não, tranquilo. para enxergar Tá, tá. direitinho? Não Tem, tô, tô não vendo tá, você. não Tá está cortando um cortando. pouco, tá Ah, cortando um pouco a tua testa, tá bem aqui, ó. A parte de cima do seu cabelo tá meio cortada, mas assim, ó, tá dando pra ver você e tá dando pra ver essa flor maravilhosa que tem aí atrás do seu tem lado. é Tá, tá... isso, tem uma flor aqui. Mas então, o problema é que deu problema no tripé, sabe? No meu Entendi. tripézinho e tal, e eu tentei até buscar um outro, mas não encontrei. É esse que, Uhum. porque no Instagram, né, eu sou acostumada a fazer live no Facebook. E é na horizontal, e aqui é na vertical, então aconteceu isso. Mas olha, boa noite, Luiz, seja bem-vindo. E para mim é uma alegria muito grande conversar com você e você também passar, né, para as pessoas assim que estão nos acompanhando, pessoas que vão assistir depois, a sua experiência, né, como psicólogo. Então, boa noite, seja bem-vindo. Olha, o prazer é todo meu estar aqui conversando com você. Espero que o pessoal goste da conversa, né? E eu acho que vão gostar, porque ah, ah, a gente tem coisas bem interessantes para serem ditas, né? É verdade, é verdade. Eu fiz, né? Depois a gente vai partilhar sobre isso também, mas eu fiz a jornada e eu gostei muito. Por isso Uhum. esse convite, né, para esse bate-papo, para mim é muito, muito importante. Quero agradecer já as pessoas que estão aí entrando, né, para participar conosco. E nós vamos então conversar de uma forma bem tranquila. E a primeira Uhum. pergunta que eu faço para você se apresentar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, da sua autobiografia, para que as pessoas te conhecessem melhor. Tá bom. Então eu vou começar dizendo que eu sou Luiz Fernando, eu tenho um apelido desde que nasci, mas não vou dizer meu apelido agora, depois, quem sabe, eu digo meu apelido, né? Eu sou um jovem de 47 anos, ainda me considero jovem, né? Apesar de tô com quase cinquentão, né? Eu já tenho cabelo Certo. branco, de manhã eu já começo a perceber algumas rugas, eu falo assim, poxa, tá chegando a idade, né? Mas eu sou casado com a Patrícia já há 21 anos, estamos juntos. Eu tenho duas filhas, a Gabriela de 11 e a Júlia de 7, né? E eu tenho irmãs, eu tenho mãe, eu tenho pai. E hoje eu sou psicólogo, psicólogo clínico, né? Que tem o maior prazer do mundo em fazer o que faz, né? Então, assim, uma biografia bem rápida seria mais ou menos isso, né? 47 anos, casado, duas filhas, e que ama fazer o que faz profissionalmente. Eu acho que isso é muito importante, né? Descobrir Mas o que a gente gosta de fazer profissionalmente e efetivamente fazer. tá certo. Mas, Luiz Fernando, na jornada você partilhou algo assim muito interessante da sua vida que eu gostaria que você falasse, né? Que agora Uhum. você é psicólogo, mas você vai exercer outra profissão. Como que foi essa história? Conta para nós. Isso, essa história foi a seguinte, na verdade eu me tornei psicólogo, né, tardiamente, no ano que eu fiz 40 anos, foi o ano que eu me formei na faculdade de psicologia, né, então, às vezes eu atendo algumas pessoas que dizem assim, poxa, eu não sei o que eu quero fazer, daí eu pergunto, quantos anos você tem? Ah, tenho 32, 35, 28, eu falo, olha, não se preocupe, porque eu demorei 40 anos para saber o que eu realmente queria, né, mas olha só que trajetória bacana, antes disso, não é que eu não quisesse, eu quis fazer um outro curso que eu achei que tinha mais a ver comigo, que foi o curso de educação física. Então, quando jovem, eu entrei no curso de educação física, porque eu achei que esse seria, né, uma bela profissão para eu ter na minha vida. Muitos dos jovens naquela época gostavam de tecnologia e eu não era uma pessoa chegada em tecnologia, então eu não queria trabalhar com tecnologia, não queria trabalhar em escritório, eu queria trabalhar com pessoas
em locais abertos, ao ar livre, de preferência. E esse foi um dos motivos pelo qual eu escolhi a educação física. E uma coisa, né, que me fez, e ainda me faz, né, ter muita satisfação nessa escolha é que, primeiro, eu tenho muitos amigos da área da educação física, a gente mantém um grupo, né, de colegas desde a faculdade, que foi uma faculdade que eu entrei em 1996, no século passado. Né? Certo. E a maior das conquistas, sem dúvida nenhuma, foi que na faculdade de psicologia, de educação física, eu conheci a minha esposa, que ela era minha colega de turma. Então eu tenho muito, eu vejo a educação física com muito carinho, sabe? Embora hoje eu já não me considere mais um profissional de educação física, porque eu acho que para você ser profissional numa área, você precisa avançar tudo que essa área demanda, e eu na educação física não avancei, né? Então eu não posso mais me comparar com os meus colegas que avançaram, e eu tenho colegas que avançaram assim, né? Praticamente todos eles avançaram tremendamente na área, então eu não posso mais me comparar com eles, mas de outra forma, né, eu ainda guardo grande carinho por essa profissão, e foi o berço da minha família atual, né? Foi lá que eu conheci minha esposa, foi lá que a partir disso a gente teve nossas filhas, e hoje eu estou aqui porque tudo isso aconteceu também. Aí depois de tudo isso, você fez essa faculdade então de psicologia e fez opção para atuar nessa área, né? Na verdade foi um caminho que durou entre a faculdade de educação física, que eu terminei no ano de 2000, né, até entrar na faculdade de psicologia, que foi no ano de 2009, foram 9 anos, né, fazendo outras coisas. Nesse meio tempo, inclusive, né, a gente casou, eu e minha esposa, a gente casou, né, a gente foi morar num outro país, né, a gente tinha, eu principalmente tinha uma grande vontade de conhecer um outro país, experienciar a cultura, aprender uma nova língua, né? Daí a gente ficou 3 anos lá na Inglaterra, e lá ainda como professor de educação física tal, e foi no meu retorno para o Brasil ali em 2007 que eu comecei a vislumbrar, né, a possibilidade de fazer uma faculdade diferente para atuar numa área diferente também, porque até então, nesse meu retorno, eu comecei a atuar na área de gestão de pessoas em empresas, né, através de uma consultoria. E ali eu senti a necessidade de entender um pouquinho mais do que eu estava fazendo, e por conta disso eu fui trabalhar, eu fui buscar conhecimento, né? E para mim, naquela hora, o conhecimento mais profundo que eu encontrei foi a faculdade de psicologia. Então, com 35 anos, peguei minha mochilinha, fui para a faculdade, estudar de novo, já tinha, minha primeira filha nasceu no primeiro ano da faculdade, né? Minha segunda filha nasceu no último ano, né? Então eu costumo dizer o seguinte: a faculdade de psicologia, ela é longa o suficiente para você ter 2 filhos. A minha história não é muito diferente. Eu comecei a fazer o ginásio, eu tinha 20 anos. Você acredita? Depois eu fiz o ginásio, fiz escola normal, fiz faculdade, fiz pós-graduação. E, enfim, comecei na educação. Na 6ª série, a gente falava assim, ginásio. Na 6ª série do ginásio, eu estava na 6ª série, fiz o primeiro concurso para professora e comecei a lecionar, porque faltava professores profissionais, né, formados, então eles fizeram um concurso para professores leigos, e foi ali que eu entrei, entendeu? Então comecei também já bastante tarde, mas graças a Deus, não é verdade? Não tem idade não, a gente escolhe, tem um propósito, um objetivo, e a gente se realiza, né? Se realiza, eu acho que isso que é importante, e eu faria tudo de novo, mas é muito, muito bonito também a sua história. Mas você sabe que, só para complementar isso, né, é que agora você falou, me lembrei de uma situação bem interessante que aconteceu na minha família, né? Eu me formei tardiamente, e assim, às vezes as pessoas me perguntam assim, né, poxa, mas 40 anos, tentar uma outra vida, uma outra formação, né? Hoje em dia, né, a gente tem a possibilidade de viver até os 90 anos bem,
né? Com os recursos da medicina, com um monte de coisa que a gente sabe. Então, se você se forma, por exemplo, aos 50 anos, você tem 40 anos de vida produtiva pela frente. Né? Verdade. Verdade. Então, Luiz, eu só queria, assim, complementando esse pensamento seu, tem jovens que iniciam a faculdade, quando chega na metade da faculdade, ele fala, não é isso que eu quero para mim. Não é? Ele desiste e aí ele recomeça uma outra. Então, eu acho que isso aí é sempre um aprendizado e a pessoa depois ela vai fazer de fato o que ela gosta, né? Veja, eu procuro analisar isso, Pedrina, da seguinte forma, né? O que funcionou para mim não necessariamente vai funcionar para as outras pessoas, né? Eu Verdade. descobri o que eu queria fazer com 40 anos. Mas veja, eu conheço gente que já sabe o que é da vida com 9 anos, né? Verdade. Eu tenho parentes que, né, que falavam assim, eu quero ser médico com 9 anos de idade. E hoje a pessoa é médica, é muito satisfeita com a vida. Bom, mas eu não gosto de comparar as histórias, assim, sabe? Eu acho que a É gente pode verdade. se inspirar com as histórias dos outros, mas eu não gosto de comparar porque cada realidade é uma. Agora, É o verdade. importante que eu acho é o seguinte: para mim demorou 40 anos, mas se tivesse demorado 50 ou 60, valeria a pena, teria valido a pena. E uma coisa que eu gosto de falar da minha família, né, que é o exemplo que eu ia dar, eu tive um avô, o pai da minha mãe, hoje já é falecido, mas ele fez o curso de Direito e se formou aos 72 anos. Nossa, que experiência, hein? Que Pois experiência. ele contava histórias, né, pelo menos a minha mãe contava histórias, né, de que na faculdade de Direito, ah, os professores perguntavam para ele, em algumas das matérias sobre história do Brasil tal, né, coisas que ele experienciou. Quer dizer, estava no livro de história, mas fazia parte da experiência de vida dele. Né? Então, assim, Certo. meu avô achou com 72, eu achei com 40. Você pode achar o que você quer fazer da sua vida em qualquer idade. Que E eu acho lindo. isso eu acho muito importante, sabe? Não precisa ser com 40, pode ser com a idade que seja. Mas você precisa buscar isso, sabe? Tá certo. E nessa área da psicologia, então, você fez a opção para trabalhar com assertividade e mais especificamente assertividade para as mulheres. E eu gostaria assim que você então agora explicasse um pouquinho, né, para nós. Olha quantas pessoas estão aí já nos acompanhando, né? O que é a assertividade? Assertividade. Tá. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: quando eu comecei a clinicar, que foi há 7 anos atrás, eu já comecei a clinicar na época da faculdade. Então eu conto esse período porque na época da faculdade eu já me encantei com a clínica, né? Já teve ali uns Certo. 2, 3 anos que a gente faz a clínica na clínica escola da faculdade. O que aconteceu foi que eu percebi o seguinte: boa parte das minhas pacientes, porque a psicologia é ainda uma profissão feminina que é utilizada muito mais pelo público feminino. Nós ainda temos essa característica. Não estou dizendo que isso é bom, que isso é ruim, mas é uma característica. Então, a maioria dos psicólogos são mulheres, né? E boa parte das pessoas que frequentam psicólogos são mulheres também. E o que eu passei a perceber? Eu passei a perceber que no consultório a gente consegue fazer parte de um trabalho, né? E qual que é esta parte? Né? A parte é fazer com que aquela pessoa que está na sua frente reflita, pense, né? E se posicione de uma maneira diferente em relação às coisas da vida, em relação aos relacionamentos. Só que isso tem um limite, Pedrina. Né? E o limite é o seguinte: na nossa frente, a pessoa que está ali, a nossa paciente, consegue fazer essas coisas. Mas eu comecei a perceber com o tempo que era muito difícil a pessoa fazer a transposição do que acontecia dentro do consultório para fora. Então a coisa acontecia mais ou menos assim na prática. A pessoa me falava uma série de coisas sobre o marido, sobre a mãe, ou sobre o filho, papapá, e me falava uma série de coisas. Chegava num determinado momento, e eu achava isso ótimo, porque ela chegou nessas conclusões. Mas eu dizia assim para ela: olha, tudo que você falou e disse para mim, e disse que você vai se comportar a partir de agora, você tem que falar para esta pessoa. Para o seu marido, para o seu filho, para sua mãe. E ali eu sentia que o processo travava. Ou seja, a gente alcançava um resultado dentro do consultório, mas esse resultado não fazia parte da vida prática da pessoa.
Daí que veio a coisa da assertividade. Eu falei, poxa, a gente precisa fazer um trabalho que complemente o que a gente faz aqui. Então eu percebi que na atividade de psicologia, de psicólogo clínico, né, você trabalha com certas peculiaridades da história da pessoa, do comportamento e tal, mas a assertividade anda de forma paralela, porque você precisa fazer com que ela fale para as outras pessoas o que ela disse para você naquele ambiente fechado, né? E respondendo a sua pergunta, o que é assertividade? A assertividade é justamente isso, né? Eu penso de um jeito, eu sinto coisas por causa desse pensamento e eu consigo fazer com que a minha expressão tenha equilíbrio entre o que eu penso e o que eu sinto, né? Então, a assertividade, de uma maneira bem simples, é expressar para as outras pessoas aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Isso é assertividade. O que muitas vezes, na prática, a gente não faz. A gente faz o oposto. Eu penso uma coisa, eu sinto uma coisa, e daí eu me expresso o oposto para agradar as pessoas. Então, isso que eu percebi. É verdade. Muitas coisas a gente não gostaria de fazer, mas você faz para agradar o outro. Eu acho isso, né, essa colocação é assim fundamental para nós, né? Porque é o momento até de nós fazermos aí uma bela reflexão em cima disso, né? E você sabe que nesse processo, né, assim, da doença do querer agradar, né, eu comecei a perceber, até por conta do estudo da psicologia, estudo de personalidade, que as mulheres têm uma tendência muito maior do que os homens a ter o que a gente chama de doença do querer agradar, né? Então aquela história assim, de você dizer sim quando você gostaria de ter dito não, é muito mais quantitativamente, acontece muito mais no universo feminino do que no masculino. E daí, para fazer a pesquisa, para criar a jornada, eu comecei a fazer umas coisas meio de maluco, assim, sabe? Eu chegava na pizzaria para pedir uma pizza, né? Quando eu pedia pizza, ia lá buscar pizza, se era uma atendente mulher, eu perguntava isso para ela. Eu falava, escute, já aconteceu de você? Vim pegar a pizza aqui, minha pizza tá pronta? Ah, não tá pronta, fica em 5 minutos. Antes disso, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já disse sim quando você gostaria de dizer não? Qual que era a resposta que eu tinha? Já, várias vezes. Daí eu chegava na farmácia para comprar alguma coisa, a atendente era mulher. Escuta, você já disse sim quando você gostaria de dizer não? Sim, várias vezes. Na caixa do mercado, na panificadora, em tudo. Comecei a perguntar para as minhas sobrinhas, eu tenho sobrinhas adultas, né? Uma delas acho que até tá aqui, é uma participação europeia, porque ela mora na Espanha, então temos uma participação europeia aqui. Comecei a perguntar para elas e comecei a perguntar assim, e as amigas de vocês? E daí que eu vi que é muito comum, fora o ambiente do consultório, eu vi que é muito comum na vida esse comportamento, né? Das mulheres dizerem sim quando elas gostariam de dizer não. E daí que eu pensei em criar, né, a tal da jornada da assertividade, porque, né, eu posso ajudar desta forma, né, sem estar no ambiente terapêutico, que ninguém é obrigado a fazer terapia na vida, né, dar uma contribuição para ajudar nesse processo. Certo. E além da jornada, você trabalha, né, com a jornada da assertividade, você continua clinicando, você tem a sua clínica e atende também os pacientes individuais? Sim, eu atendo. Hoje, por conta da pandemia, eu tinha um consultório físico, né, no qual eu atendi até o início desse ano, mas por conta da pandemia, todos os meus pacientes, literalmente todos, migraram para o atendimento online. Como esse consultório era só meu e era alugado, não valia a pena eu manter o consultório físico, né? Então, esse ano eu estou com a clínica apenas online, eu continuo atendendo pacientes. Por sinal, atender pacientes é uma prática que eu faço hoje e vou continuar fazendo pelos meus próximos dias. Tomara que eu tenha bastante dias pela frente. Porque, para mim, é a prática mais... assim, é maravilhoso do ponto de vista profissional, né, ter esse contato com as pessoas. Eu adoro esse contato, né, eu mantenho meus pacientes, eu recebo mais pacientes. Então, eu não abro mão de atender pacientes, né? Por sinal, né, hoje, na quarta-feira, é um dos dias que eu mais atendo. Eu atendi pacientes de manhã, estou atendendo desde as 3 horas, atendi até agora, né, para começar a live com você. Então,
o meu trabalho é fundamentalmente atender pacientes, né? E eu amo fazer isso, eu adoro, eu aprendo muito com os meus pacientes, mas agora criou-se a possibilidade também de eu poder ajudar pessoas, né, sem estar presente, né, e esse é o mundo, é o que o mundo online oferece hoje para nós. Mas assim, não abro mão de atender pacientes, é onde minha paixão realmente se consubstancia. Quando você realiza uma jornada, né, de assertividade, porque você trabalha vários dias, não é? Você recebe assim um feedback das mulheres que participaram da jornada? Sim, e esse que é o grande barato da coisa, né? Eu acho que para qualquer profissional, né, você receber, né, um feedback verdadeiro, né, de que aquilo que você fez, de alguma forma, menor, maior, não importa, ajudou as pessoas de alguma forma, isso é muito motivador, isso faz bem para o teu espírito, isso faz bem para a tua alma, né? Então, sim, eu tenho recebido feedbacks das mulheres que já fizeram a jornada, principalmente nas versões que não eram profissionais, porque nessa semana a gente está lançando a versão profissional, né? Por sinal, eu só lancei a versão profissional da jornada porque os feedbacks que eu tive das turmas piloto, né, que a gente fez 2 turmas piloto, eles foram tão bons que eu falei assim, vale a pena eu botar minha cara a tapa aqui, vale a pena, né, pessoas não gostarem do que a gente faz, a gente ter haters, né, vale a pena a gente fazer isso justamente pelo feedback que a gente estava recebendo. Por sinal, você foi participante de uma das turmas, não foi? Fui, participei, e olha, é por isso que eu estou aqui hoje conversando com você, porque eu ia falar mais no final, mas eu vou aproveitar e falar agora, né? Aham. Eu estava vivendo assim um período, né, um momento da minha vida que eu precisava tomar decisões e eu estava em cima do muro. Sabe quando você não sabe se você pula para a direita ou para a esquerda? Então, muitas vezes você está em cima do muro. Aquela questão, entra também a questão de agradar, de desagradar, e você precisa tomar essa decisão. E muitas vezes, principalmente, não vou dizer todas, mas algumas mulheres são muito dependentes do que o outro pensa. Eu vou pedir ideias, eu vou pedir sugestão, o que o meu marido vai falar, o que o meu amigo vai falar. Então, você fica ali. E agora? Eu vou para a direita ou para a esquerda? Então, eu estava vivendo esse momento. E quando eu fiz essa semana da jornada da assertividade com você, gente, abriu meus horizontes, abriu minha cabeça. Eu tomei uma decisão. A gente fala de assertividade, eu acho que eu tomei uma decisão mais assertiva. E para mim, Luiz Fernando, o mais importante é que eu não me arrependi depois. Porque às vezes a gente corre o risco de você tomar uma decisão importante na sua vida e depois você se arrepender. Mas por que que eu fiz? Aquela questão da culpa, não é? Você se sentir culpado por aquela decisão que você tomou. E dessa vez não. Eu tomei duas decisões importantes da minha vida e que eu fiquei feliz, que eu fiquei tranquila, que eu fiquei em paz. Então, a assertividade, essa jornada de assertividade, ela faz nós, como mulheres, assim, nos sentirmos mais valorizadas, adquirirmos autoconfiança, não é verdade? Não ficar nessa dependência do que os outros estão pensando, do que os outros vão dizer a meu respeito, e você toma uma atitude, vamos dizer, naquele momento, como você disse, não sei se é certo ou errado, mas para você vai tomar a decisão mais assertiva. E eu acho que para mim foi assim, maravilhosa, e se dependesse de mim, eu acho que todas as mulheres, os homens também, mas principalmente as mulheres, deveriam passar por esse processo da jornada da assertividade. Porque, de fato, para mim foi assim, uma maravilha. Eu aprendi muito e principalmente o lado emocional, né? O lado, embora eu seja uma pessoa já por natureza, eu fui criada no meio de homens, nós somos em 10 irmãos e 8 homens e 2 meninas apenas, 2 mulheres,
Então a gente já aprendia com os irmãos, né? A tomar assim atitudes mais fortes, mais, vamos dizer, mais decisivas, mas faltava esse aprendizado, esse você parar, você te ouvir, você ouvia você mesmo, né? Mergulhar dentro do seu interior e buscar uma resposta que seja mais assertiva. Então, para mim, foi. E faria tudo de novo, e vou fazer mais vezes. Pois é isso mesmo, né? Complementando a tua pergunta. Quando eu escuto um depoimento desse, né? E veja, você não tem obrigação nenhuma comigo, eu não te conhecia antes da jornada, você nunca fez terapia comigo, né? Você me viu só através de vídeos, né? Depois a gente teve um encontro virtual, depois que você fez a jornada. Então, quando você começa a receber esse tipo, né, de feedback, você fala assim, poxa, acho que tem alguma coisa aqui que pode ajudar as pessoas, né? E daí você fala assim, bom, então vamos fazer esse negócio profissionalmente, vamos fazer do jeito que tem que ser feito, porque aqui acontece uma coisa muito interessante, né, Pedrina? No meu consultório, eu sempre disse para as minhas pacientes o seguinte, eu gosto muito quando vocês me procuram, mas eu adoro quando vocês me deixam. No dia que vocês me abandonam, é o dia que eu durmo bem, que eu durmo feliz, porque a gente chegou, né, aonde a gente deveria chegar. A única coisa é que quando as minhas pacientes me abandonam, eu não sei como é que elas estão. A gente perde o contato, elas vão viver a vida delas. Através da jornada, eu comecei a receber os feedbacks, porque as pessoas tinham o meu endereço, elas queriam conversar comigo. E daí eu comecei a receber os feedbacks e eu falei, puxa vida, a gente tem que fazer isso de uma forma que as pessoas mereçam receber. Por isso que a gente está se esmerando tanto em fazer tudo muito profissional. Os vídeos, hoje em dia, você nem vai acreditar nos vídeos hoje em dia. Você recebeu aqueles meus vídeos caseiros, né, que eu fiz aqui em casa mesmo, eu mesmo filmando. Hoje em dia tá bem mais legal. Tá bem mais bonitinho. Já entrou no profissional. Mas eu gostaria de fazer mais um questionamento aí. Que característica que nós mulheres temos que são diferentes dos homens? Porque eu acredito assim que você, ao clinicar, você atende homens e mulheres, né? Então, que característica que nós mulheres temos que são diferentes dos homens, que você percebe? Eu atendo homens realmente, mas eu atendo bem mais mulheres, né? Homens e mulheres são muito parecidos, né? Biologicamente são muito parecidos. Segundo uma teoria de personalidade, né? Eu não vou entrar aqui a fundo na teoria, porque o objetivo da conversa não é esse. Certo. Mas né? Nessa teoria existem 5 grandes traços de personalidade, né? Em 2 desses traços, homens e mulheres são muito parecidos em todos eles, mas em 2 desses traços, lá no extremo de uma curva, eles chamam de curva normal, né? Lá nos extremos, homens e mulheres são um pouco diferentes, e é aí que está a grande diferença entre eles, né? Mas nos extremos, esses traços são a agradabilidade, que é um deles, ou seja, as mulheres tendem a querer agradar mais o entorno, né? Os homens muito menos. Isso explica também porque os homens com tendência a agradar menos são mais suscetíveis, né, a serem presos ou a cometerem delitos, né? Briga, essa coisa toda. Um é agradabilidade e o outro, eu estou com ele em inglês na cabeça aqui, mas é neuroticidade. Neuroticidade é o seguinte, é como a gente modula as experiências negativas, as emoções negativas. As mulheres modulam as emoções negativas de uma forma diferente do que os homens. Não é que os homens não sintam emoções negativas, eles sentem, mas eles sentem de uma forma diferente. As mulheres sentem com mais intensidade. E daí você junta uma maior agradabilidade e uma maior neuroticidade, na prática isso redunda em eu vou agradar as pessoas para não criar emoções negativas, porque como as emoções negativas me impactam de uma maneira mais contundente, eu não quero ter que lidar com isso. Por outro lado, na medida em que eu não lido com as emoções negativas porque eu agrado os outros, eu acabo tendo que lidar com os sentimentos ruins de ir contra o meu próprio pensamento, o meu próprio sentimento, né? Por isso que eu digo assim, o resultado de você não ser assertiva é frustração, insatisfação, falta de autorrespeito, muitas vezes raiva. Por quê? Porque na tendência de querer agradar os outros, esse é o efeito colateral. Você acaba lidando com isso.
Por isso que a gente chama de doença do querer agradar. Então, assim, só para resumir a pergunta, que é uma pergunta mais Muito complexa, bem. É. homens e mulheres, eles são praticamente iguais, mas em dois traços, nos extremos, eles são um pouco diferentes. Esses dois traços são agradabilidade e neuroticidade, e por conta disso, né, as mulheres são mais suscetíveis do que os homens a sofrer da doença do querer agradar. Certo. Você poderia trabalhar muitos outros temas. E por que você escolheu exatamente esse? A assertividade, justamente porque eu comecei a compreender na prática que o meu trabalho clínico, ele tinha uma barreira. Quer dizer, no consultório a gente chegava, né, num ambiente tranquilo do consultório, na qual a paciente confiava na gente e tal, a gente chegava num determinado ponto. Só que, perdão, muitas vezes a gente não conseguia levar esse trabalho do consultório para a vida privada. Por quê? Porque daí esbarrava nisso. Eu fico com medo, com receio de falar certas coisas para minha mãe, eu fico com receio de falar certas coisas para o meu marido, eu fico com receio de falar certas coisas para o meu chefe, eu fico com receio de falar certas coisas para minha irmã, para minha filha, para o meu filho. Quer dizer, eu estava esbarrando em muitos receios. E daí eu sentia que o trabalho precisava fluir de uma outra forma. A gente tem que conseguir o que a gente pode no consultório e criar uma ponte entre esse consultório e a vida real. Foi aí que eu percebi que, não, muito do que eu faço é treino de assertividade. Essas pessoas, elas têm que aprender a expressar isso. E veja, o resultado de expressar o que você pensa, o que você sente, na prática ele é ótimo. Porque isso aproxima as pessoas e não afasta. E essa que é a dificuldade que muitas pessoas têm. Mas se eu falar o que eu penso, eu vou afastar as pessoas. Não, vai fazer o contrário. Elas vão se aproximar porque daí elas sabem que elas podem confiar em você. Verdade. Além disso, os sentimentos ruins que eu acabei de listar aqui, insatisfação, tristeza, frustração, você vai substituir eles por muito mais satisfação, por muito mais autorrespeito, né? E assim, você não consegue o respeito das outras pessoas se você não se autorrespeitar antes. As pessoas têm que ver que você se respeita para te respeitar. Por isso que eu resolvi apostar na assertividade, porque para mim foi tão natural. Não, é isso, esta é a ponte. A assertividade é a ponte. Verdade. E também, se você está sempre agradando, né, os outros, e você vai, assim, se podando interiormente, você vai, vamos dizer assim, se anulando. É por isso eu trabalho, né, à noite, toda noite eu tenho uma live de oração, e durante o dia eu recebo também vários pedidos de oração. E olhando esses pedidos de oração, o que mais chega para mim? Depressão, tristeza, angústia. Tem pessoas de passar mensagem desesperada, de tanta angústia que está sentindo. Por quê? Porque é aquilo que você acabou de explicar, né, no passo a passo, tudo aí para nós, que ela só fica agradando, né? Eu tenho que agradar o marido, eu tenho que agradar o filho, eu tenho que agradar o patrão, e ela vai se anulando. E aí vem a tristeza, né? Vem a dor, vem a angústia, ela se tranca dentro dela, ela se fecha, e aí resultado, tristeza e depressão. Então, eu acompanho isso, não como psicóloga, porque eu não sou, né? Sou professora de matemática. 2 mais 2, que ótimo. 2 mais 2 é 4, né? Mas na área espiritual, entendeu? Então, na área espiritual, a gente percebe muito isso claramente, entendeu? Então, a gente precisa, assim, né? Como você acabou de colocar, expressar nossas ideias, falar dos nossos desejos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, e eu acho que com isso a gente, né? Você falou tudo, né? A gente aprende a se amar, a se respeitar, a se querer bem e também colocar confiança, né, nas pessoas, né? Através da nossa autoconfiança, a gente passa a confiança para as outras pessoas também, né?
Não sei se eu tô correta na colocação aí. Não, não, eu acho que a tua colocação está corretíssima, né? Eu acredito muito nisso. Você sabe que um dos hobbies que eu tenho, né? É um hobby meio de gente maluca, mas é o seguinte: eu tenho o hobby de assistir entrevistas. Eu gosto muito de entrevista, né? E eu assisto Certo. tanto entrevistas, né? Aqui de pessoas conhecidas e não conhecidas, que hoje em dia tem bastante disso, né? De você poder assistir através dos podcasts, né? Pessoas que não são tão conhecidas, né? Eu faço isso tanto em português como em inglês para treinar, para continuar treinando meu inglês, né? Lembra lá que eu falei que eu fui morar em Certo. outro país, né? Então eu tento treinar o meu inglês escutando essas pessoas falarem. Há cerca de uns 2 anos atrás, eu vi uma entrevista com um ator americano chamado Jim Carrey, né? Esse Jim Carrey é um personagem famoso, ele fez vários filmes, uns besterol e tal, mas outros filmes bem legais. E esse cara me falou umas coisas muito interessantes. Ele passou por um processo de depressão bem terrível, e ele falava assim: eu coloquei tantas máscaras, né? Eu interpretei tantos papéis, que chegou uma hora que eu esqueci quem que era o Jim Carrey. Eu esqueci quem eu era, né? E Olha, aquilo me marcou de forma profunda, assim, né? Porque fazendo uma, né? Eu olho isso para treinar o inglês, mas também pelo olhar da psicologia, né? Veja, muitas vezes, quando a gente não é assertivo, a gente precisa se colocar atrás de máscaras, né? Você coloca uma máscara para lidar com uma pessoa, você coloca uma máscara para lidar com outra, você coloca... E daí, quando o Jim Carrey falou aquilo, eu falei, poxa, de repente a gente fica angustiado, porque a gente já não sabe mais quem está por trás dessa máscara. São tantas máscaras que a gente acaba colocando que a gente se perde. E essa perda, a gente dá o nome de angústia. E daí começou a fazer mais sentido ainda para mim essa coisa da assertividade. Eu não preciso colocar máscara para agradar as outras pessoas. Eu tenho que ser quem eu sou. Né? É óbvio que você não vai sair falando por aí tudo o que você pensa, porque senão a tua vida em sociedade fica impossibilitada. Mas isso não quer dizer que eu não possa me colocar. Eu não preciso da máscara, eu não preciso do personagem. Porque se eu começar a usar muita máscara e acessar muitos personagens, eu corro o risco de não saber quem eu sou. nossa, isso é muito forte, né? Meu Deus, a gente chegar a ponto de não saber mais quem a gente é, né? E às vezes a gente não sabe mesmo, né? Precisa estar sempre buscando. Mas eu gostaria de saber de você também, para quem você recomenda fazer essa jornada da assertividade? Bom, para quem eu recomendo, para quem, de certa forma, sente, né, as dificuldades que eu acabei de dizer. Né? Você está angustiada, você está insatisfeito. E aqui eu vou usar no masculino, porque daí eu quero abranger tanto homens e Certo. mulheres. Né? Você está insatisfeito. Nós temos homens aí acompanhando também, assistindo. Isso é importante, né? Isso é importante, né? Aqui não há nenhuma distinção, né? A gente colabora com quem quiser colaborar, né? Tanto homens, mulheres, a gente não tem problema nenhum quanto a isso. A gente criou a jornada mais para as mulheres pelo aquilo que eu falei de características de personalidade. Mas veja, o importante é que qualquer pessoa que esteja sentindo esse tipo de coisa, insatisfação, que esteja angustiada, que perceba que não consegue se relacionar com as outras pessoas da forma sincera, da forma que gostaria, que sempre está pensando em estratégias de agradar e se esconder através de máscaras, eu acho que poderia ser a jornada. Mas eu também não quero, sabe, Pedrina, ser determinista e dizer assim, você precisa fazer a jornada porque é ela que vai resolver. Não, existem outras formas de resolução também. Terapia, conversa com amigos, religião. Veja, existem várias terapias. Eu não quero aqui, né, eu sei que o espaço me propõe isso, mas eu não quero fazer um uso imoral do espaço. Né? A jornada pode ser uma opção de ajuda. Ela pode ser uma opção de ajuda. Mas isso não quer dizer que não existam outras formas de ajuda. A própria terapia, né? Um bom terapeuta, uma boa terapeuta, podem te ajudar também. Né? Então, a jornada é apenas uma outra possibilidade. Né? Tá certo, mas você já vai fazer uma outra jornada. E como que as pessoas fazem para participar? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de fazer, né, a jornada. Então, como elas vão fazer para adquirir, para participar da jornada?
Tá, a jornada é sempre a mesma, né? A única coisa que a gente faz é que no universo online existe um certo tempo para você adquirir a jornada. Então a nossa jornada está aberta pela primeira vez de forma profissional, vídeos profissionais, material profissional, tudo bem bonitinho, bem caprichado. Ela está numa plataforma chamada Hotmart, né, que é uma plataforma que vende esse tipo de curso, né? Vamos chamar de curso online. Vamos chamar de curso online. Isso, né? Eu acho que é o jeito mais fácil da gente chamar. A gente poderia chamar de outra forma, mas acho que esse é o jeito mais fácil. Para você acessar do jeito mais fácil, se você me segue no Instagram, o luisfernando.mileo, M de Maria, ILLO, você vai lá na minha bio, né, que a gente chama de biografia. Eu não sabia isso até 2 meses atrás, viu? Então se você não souber o que é bio, fique tranquilo, porque eu também não sabia. Você vai lá na minha bio, eu não sabia nada disso. Você vai lá na minha bio, onde tem a minha fotinho, embaixo vai ter um link. Você clica nesse link. Quando você clicar nesse link, vai aparecer 2 coisas. Em cima vai aparecer Jornada da Assertividade e embaixo vai aparecer Diagnóstico, né? Você clica em Jornada da Assertividade, esse clique já vai te jogar na plataforma da Hotmart. Se você fizer as compras, você tem até domingo para fazer a compra da jornada. No dia de hoje, você consegue um desconto de 15%, ou seja, quando você entrar lá, disser a forma de pagamento e quiser praticar o desconto, você coloca jornada em letra maiúscula, 15% e consegue esse desconto. Amanhã esse desconto vai cair para 10%, sexta, sábado e domingo vai cair para 5%. Mas você ainda tem desconto até domingo, mas você só tem até domingo para comprar. Então, recapitulando. Vai na minha bio do Instagram, me segue no Instagram, vai na minha bio, aperta o link da bio, Jornada da Assertividade, preenche lá, pagamento, no pagamento vai sair o cupom, coloca o cupom lá, que é jornada escrito em letra maiúscula, 15% no dia de hoje, amanhã é jornada 10%, sexta, sábado e domingo é jornada 5% o cupom, e você adquire, e você vai poder assistir os vídeos na hora que você bem entender. Como você bem sabe, Pedrino, os vídeos são bem curtos, né? Então, hoje até eu tive o feedback de uma pessoa que participou, né, que comprou essa semana e já fez o pilar número 1. Ela falou assim, eu adorei porque os vídeos são curtos, então não me despende tanto tempo. Mas daí ela terminou de falar isso e eu falei, tá, mas... Também, né? E não é cansativo também, ele é gostoso de assistir, assim, eu acompanhei, então é maravilhoso, maravilhoso mesmo, né? E então, eu gostaria que você repetisse aí o seu Instagram, por favor. luisfernando.mileu. Luiz com S, Fernando.mileo. M de Maria, ILLEO. Né? Vai ter lá, esse rostinho vai estar lá em vários lugares. Tá certo. Não teve como eu melhorar o rosto, Pedrina, para estar lá. Não teve como melhorar, mas vai com esse mesmo. Né? Vai com esse mesmo. Vai com esse mesmo. Eu não uso filtro, as rugas todas vão aparecer, o cabelo branco tá lá também, eu não uso filtro nenhum, eu nunca fiz vídeo com filtro, então eu também não uso filtro não, aqui é bem tudo muito natural. Mas, isso, olha, tudo natural. Eu não falei, eu acho que eu pulei essa parte, mas um dos pontos assim que me marcou muito também na jornada, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, é o que eu quero e aquilo que eu não quero para minha vida. Eu achei isso assim fundamental e muito forte. Na jornada, verdade, eu não vou dizer aqui na verdade, você tomou decisão na sua vida por causa dessas 2 palavrinhas, né? Porque na jornada talvez você não queira adiantar muita coisa, claro, né? Para as pessoas participarem lá, mas foi 2 palavrinhas chave na sua vida e na minha vida também. Não tenha dúvida, né? Na jornada, no primeiro pilar da jornada, eu falo exatamente isso, né? E eu conto a história do dia, né? Depois de alguns anos, bons anos, né? Que eu tive que decidir entre as coisas que eu queria e as coisas que eu não queria. E a partir dali, a minha vida tomou uma outra trajetória, né? Eu acho isso muito importante, sabe, Pedrina? Essas 2 palavrinhas, o eu quero, ou essas 3, eu não quero, elas têm esse poder de modificar a tua história, né? E eu posso te dizer com toda a certeza do mundo,
eu não estaria aqui nesse exato instante, eu não sei onde é que eu estaria, mas eu não estaria aqui se num determinado momento da minha vida eu não tivesse usado essas três palavrinhas, eu não quero, e depois, logo em seguida, as duas palavrinhas, eu quero. Né? Então, para mim, eu não sei se você vai me perguntar isso, mas a jornada que eu ofereço para as pessoas é óbvio que tem a ver com a minha história. Né? Claro que tem a ver. Ela é um pouco autobiográfica também. É por isso que eu acredito nela. Porque se não fosse autobiográfica, se fosse a história de outra pessoa, eu não faria tudo o que eu estou fazendo, né, para disponibilizá-la. Né? Então tem muito a ver com a minha história também. Né? Tá certo. E eu gostaria, assim, não sei se você teria mais algum ponto ou alguma pergunta para fazer, que você gostaria que nós colocássemos aqui, que você gostaria de acrescentar? Não, eu acho assim, né? Uma das coisas que me perguntam, né, que eu tenho visto as pessoas me perguntarem ultimamente por causa da jornada, é assim: a jornada é só para mulheres? Não, não é para mulheres. Ela também é para homens, porque ela nasceu por causa da história de um homem aqui que está vos falando. Né? Ela nasceu por causa da minha história. Então ela pode ajudar aos homens também, né? Uma outra pergunta, né, que me fazem, né, em relação à jornada é se eu posso fazer a qualquer momento. Sim, né, ela é online, você pode fazer a qualquer momento. Ela foi projetada para ter pouco tempo, mas isso não quer dizer que ela não provoque uma reflexão profunda. Por sinal, né, eu estava te dando uma resposta e o final da resposta era justamente esse. Né? Hoje, uma pessoa que comprou a jornada agora no lançamento falou assim: olha, eu já fiz o pilar inteiro, o número 1. Eu falei: o que você achou? Ela falou: achei os vídeos muito tranquilos de assistir, mas olha, eu vou ficar mais uma semana pensando nesses vídeos. Né? Então, isso é muito bacana, sabe? E dizer o seguinte, né, Pedrina? Eu acho que essa é uma coisa que me move em relação à jornada. Né? A jornada foi baseada na minha história. E a minha história é mais ou menos a seguinte: eu fui criado por 3 mulheres, basicamente. Apesar de eu ter pai, né, e meu pai ter feito parte da minha criação, obviamente, quando eu nasci, minhas irmãs já eram adolescentes. Né? Uma tinha 13 e a outra tinha 11. Então, quando eu tinha 3 anos de idade, elas já eram adolescentes. Né? E eu vi o mundo feminino. Né? Eu vi o mundo feminino de perto. Né? Uma família, de certa forma, matriarcal, tias muito vigorosas, primas vigorosas, né? Determinadas, irmãs determinadas. E a vida profissional me fez trabalhar no universo feminino e a vida pessoal, né? Né, pelo destino, me deu 2 filhas. Então eu estou cercado por um mar de mulheres, né? Então a jornada também tem a ver com isso, sabe? Às vezes as pessoas pensam assim: mas por que você fez uma jornada para mulheres? Por conta disso tudo, né? Dessa história toda, né? De um passado, né, envolto no universo feminino. Você falou assim: eu fui envolta no universo masculino. Eu fui o contrário, eu fui envolto no universo feminino. Né? Hoje eu trabalho praticamente com 90% das pacientes são mulheres, né? E convivo com 3 mulheres diariamente, né? Na minha casa. Quando eu sair daqui, eu vou lá jantar com as 3. Né? Então, é uma forma também de passar um pouquinho do que eu faço no consultório para outras pessoas que nunca vão me conhecer fisicamente, talvez. Né? Eu nunca tive um contato com você físico, não sei qual é a sua altura até hoje. Mas isso, ainda bem que a gente tem uma forma de se relacionar hoje que permite com que, mesmo eu nunca te vendo fisicamente, né, eu possa contribuir de alguma forma. Né, e a jornada é uma excelente forma da gente contribuir um pouquinho. E eu de verdade, agora estou falando de uma forma muito espontânea, né? Eu falei: meu Deus, hoje eu vou entrevistar um psicólogo. Ele é psicólogo, ele é professor, ele é palestrante, ele é escritor. Aliás, você não falou sobre essa outra parte de ser escritor, né? Que você já escreveu livros também. Então, eu falei: vou falar tudo isso. É a primeira vez que eu vou entrevistar, né, uma pessoa assim com tanta cultura, com tanto conhecimento. Mas você chegou de uma forma tão simples e você conversa com a gente de uma forma tão assim, concreta, tão humana, que eu me sinto muito à vontade e eu tenho a impressão assim que você já é de casa, entendeu? Você já
de casa, é. Eu me senti muito à vontade de conversar com você, entendeu? Então, isso é uma grande humildade que você tem, sabe? Você é uma pessoa, pelo pouco, né, que a gente está convivendo, mas você tem um coração, você tem vamos dizer assim, uma simplicidade, uma humanidade. Você é muito humano, né? E isso nos deixa livres para conversar, para fazer perguntas. E eu ficaria aqui 2 horas falando com você, entendeu? Para mim, isso está Uhum. tudo muito, muito, muito natural, muito gostoso, né? Esse bate-papo. E nos faz Ó, crescer. Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou aceitar todos esses elogios. Eu não vou dizer assim, não, não, eu vou aceitar todos esses elogios, né? Mas eu só vou complementar dizendo o seguinte, eu como arroz, feijão e farinha. Eu adoro arroz, feijão e farinha, né? Então, minha vida não é glamurosa, né? Minha vida certo. é o que eu gosto que ela seja, né? E é simples mesmo, né? E Tá eu gosto que seja certo. simples, né? Não tem glamour, tem simplicidade e é assim que eu vivo, é assim que as pessoas que me conhecem sabem que eu sou. Então para mim não tem máscara aqui, sabe? Acho que isso ajuda na Isso tranquilidade, né? ajuda, é verdade. Inclusive do ambiente. Mas se me É verdade. convidar para comer na sua casa, arroz, feijão, tem que ter uma farinha por cima do feijão. Opa! Olha que eu de vez em quando também passo por Curitiba, hein? Passo por Curitiba. De repente a gente pode até se conhecer Isso. pessoalmente, né? Conhecer Aqui em também. casa não falta farinha. Tem Ah, que ter farinha. então tá bom. Então, se você não tem mais alguns assuntos assim para acrescentar, se você tiver também pode colocar, né? Para encerrar, deixa aí a sua deixa, né? Para nós mulheres, né? O que que nós precisamos para nós sermos assim mais assertivas? Veja, bom, eu quero agradecer, né? É interessante que você falou assim que o contexto, o clima foi criado por nós dois, né? Se eu sou tudo isso que você falou por um lado, você também é tudo isso por outro lado, né? Porque é muito confortável conversar com você e eu estou olhando aqui, a hora voou, Eu não literalmente sei nem, voou. eu não sei nem que horas são, porque eu não tenho relógio aqui na minha frente. Tá, são 19h52, quase uma hora de conversa, né? Então, parabéns para nós que a gente conseguiu criar um clima gostoso, né? O, Amém. o que eu posso dar eu não dou conselho, né? O conselho não peguem meus conselhos, mas o que eu penso, sabe, Pedrina, é o seguinte: eu vi uma dificuldade real, né, que as mulheres têm. Eu não vendo felicidade, porque eu não consigo entregar felicidade, né? Você não vai ver a palavra felicidade dita nenhuma vez na jornada, e não é uma palavra que eu gosto de usar no meu cotidiano, porque primeiro eu não sei o que é, e se eu não sei o que é, eu não sei entregar. Agora, ah, vamos procurar, meninas, né, atentar para essa questão, né? Vocês não precisam agradar todas as pessoas, vocês podem se posicionar. Veja, eu não estou nem falando da jornada, vocês podem aprender a se É, posicionar de outras formas, né? E vocês não tenham dúvidas que o resultado, quando vocês se posicionarem, de uma forma assertiva, não vai ser afastar as pessoas. Muito pelo contrário, vai ser aproximar. Por sinal, vai aproximar só aquelas pessoas que realmente gostam de você. Porque quando verdade. você tirar as máscaras e for quem você é, as pessoas que não estão, que estão com você para te fazer mal, para te colocar para baixo, para te manipular, essas vão se afastar. Quer dizer, então você vai ganhar nas duas pontas. Sendo mais assertiva, você puxa para o teu lado quem realmente se importa e gosta de você, e você manda para longe quem não está nem aí para você e só quer se aproveitar, né? Então, veja, este é um conselho, quer dizer, não é um conselho, mas uma dica que eu não dou só para quem está nos ouvindo aqui. É o que eu converso com as minhas filhas, sabe? Eu quero que as minhas filhas sejam assim. Eu quero que elas tenham essa capacidade, né, de ser quem elas realmente são. E que daí elas consigam trazer para próximo delas pessoas que realmente gostem delas, né? E que as que não gostem vivam as suas próprias vidas. Nossa, e é outro momento de tomar decisão, né? Quem fica e quem vai. Eu só Mas quero ter gente que gosta de mim perto de mim. Eu não quero eu ter gente também, que eu queira me também. manipular ou se aproveitar. Verdade. Pessoas que te usam como uma escada, como um trampolim,
quando estão no topo, elas puxam a escada, né? E eu sou uma pessoa assim também, já para encerrar, muito experiente, né? Porque eu trabalhei 30 anos na área da educação, 15 anos como locutora de 15, não, 19 anos, porque eu trabalhei 15 anos numa rádio e 4 na outra, então eu trabalhei 19 anos como locutora de rádio, e eu sentia muito isso em determinados momentos da nossa vida. Pessoas também, pessoas que eram amicíssimas, que gostavam da gente, enquanto eu era locutora, depois que eu deixei, se afastaram. Você está entendendo? Então, são pessoas que falam, não, ela é locutora, quando eu precisar dar um aviso, um recado, entendeu? Então, por interesse, né? Então, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós encontramos muitas pessoas assim. Mas, por outro lado, nós encontramos também pessoas maravilhosas, que nos ajudaram a dar o passo a passo, né? Quantas vezes pediram para eu fazer algo, eu falo assim, mas eu não tenho capacidade para fazer isso. Não, você tem, você consegue, dê um passo a mais. E esse passo a mais, a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, não é verdade? E se torna uma pessoa alegre, contente, feliz. Para encerrar, você como psicólogo, eu queria dizer para você que eu, Pedrina, eu gosto de mim. Eu gosto da Pedrina. Eu amo a Pedrina, como ela é, com suas qualidades, com seus defeitos, não é verdade? Eu gosto da Pedrina, né? E então eu queria falar para você que eu sou uma pessoa muito, muito feliz e realizada. Que bom, fico muito feliz. A gente gostar da nossa própria companhia é o primeiro passo para a gente ter uma vida social bastante efetiva. Verdade, porque se você não se ama, como é que você vai amar o outro, né? E como é que os outros vão te amar também se você não se gosta, né? É verdade. Então, ser sempre essa pessoa, ter um pensamento positivo para você passar para as outras pessoas. No meu grupo, né, que a gente já está para encerrar, que eu encontro com eles todas as noites, já faz um ano, 1 ano e 3 meses e 4 meses que a gente se reúne todas as noites para fazer um momento de oração para o fim dessa pandemia e pedindo a graça de uma vacina que seja eficaz, né, para todos nós. E então eu sempre falo, nós precisamos ser luz, porque se nós formos luz, nós vamos iluminar os nossos ambientes. E é isso que nós desejamos. Agradeço de coração, né, ao psicólogo. Próxima vez você vai falar mais um pouquinho. Eu queria que você falasse depois num outro momento, sobre seus livros, não é? E eu acho que você tem muito para partilhar conosco, e nós temos muito que aprender com você. E muito obrigada. Agradeço, sim, de coração mesmo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado a todas as pessoas que ficaram aqui, que assistiram e que porventura venham assistir. Por sinal, Pedrina, esse é um toque que eu queria te dar. Depois que você finalizar aqui a live, vai aparecer lá uma possibilidade de você gravar a live, certo? Daí você vai clicando lá onde precisa gravar, vai seguindo lá o que ele te manda para ficar gravadinho para você, tá bom? Tá certo. Então agora, e eu vou falar bem a verdade, oficialmente é a primeira live. Eu fiz um teste domingo, mas essa é a primeira live que eu faço no Instagram, né? Então agora agradeço também de coração todas as pessoas. Olha, ficaram ali 20, 21, 22 pessoas assistindo o tempo todo. Agradeço de coração, né? Todas as pessoas que estiveram conosco e todas aquelas que também ainda vão assistir a nossa live. E eu queria saber de você. Então eu clico naquele X para ligar, né? É isso? Isso. X, você clica no X, ele vai desligar. Daí ele vai te dar uma informação. Você deseja gravar, daí você vai lá onde precisa gravar, tá? E coloca para gravar. Que daí ela vai ficar disponível no teu Instagram, se as pessoas quiserem ver. Bom, sabendo que eu sou a primeira pessoa que veio na sua live, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou ser a menos importante. A partir de agora, o negócio só vai crescer. Amém. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Uma boa noite. Fica com Deus. Eu que agradeço. Boa noite para você e para todo o pessoal aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.